Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje faremos a leitura do relatório gerencial do mês de fevereiro de 2022 do Fundo Imobiliário CVBI 11. É o Fundo Imobiliário VBI CRI. O gestor do CVBI é a VBI Real Estate, o administrador é a BRL Trust. A taxa de administração total desse fundo é de 1,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, sendo que 0,90% é repassado ao gestor. E o CVBI ele não cobra taxa de performance. O fundo atua num espectro de crédito amplo, investindo em CRI com baixo risco e rentabilidade atrativa. 100% dos CRIs do fundo tem garantia imobiliária. A carteira é composta por ativos que ofereçam recomposição da inflação e remunerem mensalmente o investidor. E o spread alvo no patamar de 3 a 4% ao ano. Esse fundo ele tem um patrimônio de 1 bilhão e 52 milhões de reais, e o valor de mercado dele é de 1 bilhão e 54 milhões de reais. O valor patrimonial por cota está em R$ 100,11 e a mercado ele fechou negociado a R$ 100,24. Ele tem uma liquidez média diária de R$ 3.300.000. Também anunciou dividendos de R$ 1,12 por cota no mês de fevereiro, o que dá um dividend yield anualizado de 13,4%. Esse fundo ainda tem 83,6% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs e 10,8% do patrimônio líquido alocado em fundos de investimentos imobiliários. E atualmente esse fundo tem 54.102 cotistas. Esses são os números do fechamento do mês de fevereiro. Comentários da gestão. Encerramos o mês de fevereiro com 993 milhões de reais alocados em CRI e fundos imobiliários, representando 94,4% do patrimônio líquido alocado. Durante o mês de fevereiro, o fundo recebeu a quitação do CRI JCA. Em 25 de fevereiro, 83,6% do patrimônio líquido do fundo estava alocado em CRI, com uma rentabilidade média ponderada de 13,9% ao ano, um prazo médio de 4,5 anos e um spread médio de 2,2% ao ano. No mês, todos os CRIs da carteira pagaram conforme seus respectivos cronogramas de amortização, e o fundo não conta com qualquer histórico de inadimplência. Adicionalmente, o fundo possui 6 fundos imobiliários, resultando em uma exposição de 10,8% do patrimônio líquido em fundos imobiliários. Quanto aos CRIs da carteira do CVBI, temos aqueles indexados ao CDI, a uma taxa média de 4,5%, e isso representa 16,6% do patrimônio líquido do CVBI. Já os CRIs indexados ao IPCA, eles têm uma taxa média de 7% ao ano, e isso representa 67,1% do patrimônio líquido do fundo. Assim, 83,6% do CVBI estão investidos em CRIs a um prazo médio de 4,5 anos, e eles apresentam uma rentabilidade a curto prazo de 14,5% ao ano. Temos aqui o histórico de dividendos dos últimos 12 meses, onde ele oscilou entre 85 centavos e R$ 1,23. E como os fundos imobiliários em geral estão apresentando uma queda no valor da cota a mercado, porém continuam pagando valores semelhantes de dividendo e até em alguns casos valores superiores, o que acontece é que o dividend yield dos fundos imobiliários vem subindo ao longo dos meses. O IFIX, em março de 2021, tinha um dividend yield médio de 7% ao ano e hoje está em 10,3%. Os fundos imobiliários de recebíveis estavam aqui entre 8,5% e 9% e atualmente está em 12,6%. Já o CVBI, que tinha um dividend yield médio entre 9,5% e 10%, atualmente está em 13,4%. O dividend yield anualizado do VBI CRI nos últimos meses apresentou retorno acima do IFIX no segmento de recebíveis, mantendo uma rentabilidade atrativa aos cotistas e trazendo mais diversificação ao portfólio. Os dividendos realizados na média foram de R$ 1,04 por cota nos últimos 12 meses. Rendimentos. Com base no resultado de fevereiro, foi anunciado em 9 de março distribuição de dividendos no valor de R$ 1,12 por cota. Esses rendimentos foram pagos aos cotistas em 16 de março. Este montante representa um dividend yield de 13,4% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo em 25 de fevereiro, que era de R$ 100,11, ou ainda o mesmo dividendo se for analisado a cota a mercado. O fundo encerrou
o mês de fevereiro com a reserva acumulada de 20 centavos por cota. Note que os dividendos são anunciados no sexto dia útil do mês subsequente e o pagamento é realizado no 11º dia útil do mês. Temos o histórico de dividendos dos últimos 12 meses e o dividend yield anualizado, que subiu quase 4% em relação a março de 2021. A carteira de ativos do CVBI. A distribuição por segmento. O setor residencial representa 28% do patrimônio alocado do CVBI. Loteamento representa 21%. Logística representa 12%. Shopping centers representam 14%. Educacional, 8%. Multipropriedade, 7%. Debt care, 5%. Varejo, 4%. E escritório, 2%. Temos aqui a distribuição geográfica dos investimentos do CVBI 11, com 47%. Temos o estado de São Paulo, 12% o Mato Grosso, 8% o Distrito Federal, 6,3% Tocantins, 5,9% no Paraná, 5,6% no Rio Grande do Sul. Ainda temos 4,8% do patrimônio do CVBI 11 investidos em Pernambuco. E nos demais estados temos percentuais menores. Quanto aos indexadores, 80% dos ativos são indexados ao IPCA e 20% são indexados ao CDI. Quanto ao rating, a maior exposição é A- e BBB+, respectivamente com 56% e 21% do patrimônio. E esse fundo ainda tem 8% em AAA e 8% em AA. Quanto ao LTV, 43% estão aqui entre 0% e 50%, 32% estão entre 51% e 65%, 7% está entre 66% e 75%, e 18% estão entre 76% e 90%. Lembrando que, quanto menor o percentual do LTV, mais seguro é o investimento. O LTV médio ponderado do CVBI é de 56%. Já quanto à distribuição por vencimento, 58% ele tem um vencimento em 2030 ou após 2030, ficando com 11% para 2028, 10% para 2025. Essas são as maiores posições em relação ao vencimento. Vamos aos resultados por cota do CVBI 11 em fevereiro de 2022. Esse fundo teve uma receita de CRI de 97 centavos por cota. As outras receitas representaram 8 centavos. Assim, ele apresentou uma receita total de R$ 1,05. As despesas totalizaram 10 centavos. Dessa forma, o resultado operacional foi de 95 centavos por cota. Ele ainda apresentou um resultado financeiro líquido de 4 centavos por cota, ficando assim com um lucro líquido de 99 centavos por cota. Dessa forma, ele pegou 13 centavos de lucro acumulado para então distribuir R$ 1,12, anunciados agora no mês de março de 2022. Quanto aos ativos, 82% dos ativos estão investidos em CRIs e isso representa 880 milhões de reais. Praticamente 11% estão investidos em fundos imobiliários, isso representa 113 milhões de reais, e esse fundo ainda possui 7% em caixa, representando 74 milhões de reais. Assim, o total de ativos é de 1 bilhão e 68 milhões de reais, porém, como ele tem 15 milhões e 500 mil reais de passivo, que representam 14 milhões e 100 mil de rendimentos a distribuir e 1 bilhão e 400 mil de provisões a pagar, o patrimônio líquido dele totaliza 1 bilhão e 52 milhões de reais. Temos aqui o detalhamento dos ativos. Aqui do setor residencial são 244 milhões de reais investidos, sendo que a maior exposição é esse CRI aqui, com 4,3% do patrimônio líquido e um LTV de 43%. Aqui nós temos as garantias, alienação fiduciária do imóvel, fundo de reserva e subordinação. No setor logístico temos 109 milhões de reais investidos, e esse primeiro CRI aqui representa 7,9% do patrimônio líquido, LTV de 63%, e garantias tem alienação fiduciária do imóvel, alienação fiduciária das cotas da SPE, cessão fiduciária ou cessão de recebíveis dos contratos dos aluguéis e também fundo de reserva. No setor de shopping temos 124 milhões de reais investidos, a maior exposição é esse CRI aqui, com 4% do patrimônio líquido, um LTV de 51%, e como garantias temos a alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária dos recebíveis e também fundo de reserva. Já no setor de loteamento, temos 181 milhões de reais investidos, com a maior exposição nesse CRI aqui, que representa 5,3% do patrimônio líquido do fundo, tem um LTV de 33%, e como garantias tem a cessão fiduciária e ou cessão de recebíveis dos contratos de compra e venda, alienação fiduciária das cotas da SPE, aval dos sócios e também fundo de reserva.
No setor de varejo, temos 35 milhões de reais investidos, com a maior exposição a este CRI, que representa 2,1% do patrimônio líquido do fundo, um LTV de 50% e como garantias temos alienação fiduciária do imóvel, alienação fiduciária das cotas da SPE, cessão fiduciária ou cessão de recebíveis dos contratos de aluguel e também fundo de reserva. Já no setor educacional, temos 70 milhões de reais investidos, a maior exposição a este CRI, com 6% do PL e uma LTV de 81%, já as garantias, alienação fiduciária do imóvel, aval dos sócios e também fundo de reserva. Já no setor de multipropriedade, temos 57 milhões de reais investidos neste CRI, que representa 5,5% do patrimônio líquido do CVBI 11, um LTV de 31% e como garantias temos cessão fiduciária ou cessão de recebíveis dos contratos de compra e venda, cessão fiduciária das cotas da SPE, aval dos sócios, fundo de reserva e subordinação com razão de garantia mínima de 230% para a tranche sênior. Ainda temos 40 milhões de reais investidos em debt carry e mais 15 milhões de reais investidos no setor de escritório. Essa é a carteira de fundos imobiliários do CVBI. A maior exposição é ao VBI Renda Preferencial FII, com 36 milhões de reais, o que representa 3,5% do patrimônio líquido. Depois temos o MCHY, com 30 milhões de reais investidos, que representa 2,9%. O Game 11, com 14 milhões de reais. O MCHF, com 14 milhões de reais. O HREC, com 12 milhões de reais. E o VGHF, com 6 milhões de reais investidos. Todos esses fundos são do segmento de recebíveis. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.